A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Como eu sempre digo, é sempre uma alegria, uma satisfação poder adentrar a sua casa com mais uma edição do programa Momento de Santidade, que é veiculado aqui pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno, aqui na cidade de Lages. Com muita alegria, com muita satisfação. Há poucos dias eu comentei sobre a chegada dos meus 2 primeiros volumes sobre a série Apocalipse. É um tema que a gente está abordando e estudando na casa do irmão James e da irmã Anne. Já estou no 2º volume, na verdade eu estou escrevendo o 7º volume já, e tem sido algo bem interessante a gente trabalhar toda essa questão do Apocalipse, levando em conta tudo aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Nós sabemos que todas as coisas apontam para a volta iminente do Senhor Jesus, e é bom que nós estejamos preparados para esse evento glorioso que vai marcar a história. Se você quiser adquirir pelo número do telefone embaixo, você pode fazer a ligação ou o contato e eu coloco no correio e envio para sua casa. Essa semana chegou o meu último livro também, Santidade, Entre a Santidade e a Apostasia, um livro baseado na história do profeta Samuel, que fez uma escolha de andar em santidade, de andar de maneira honrosa, num tempo em que todos abandonavam a fé, abandonavam o relacionamento com o Senhor. E eu entendo que nós temos esse grande desafio de viver a santidade ao Senhor em tempos de apostasia. Estamos vivendo uma época muito complicada. E Deus tem me dado a graça de escrever, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma das áreas de ênfase do meu ministério, que é a área de ensino. Então, se você quiser, pelo número do telefone, você consegue fazer a encomenda desse material. Muito bem. Eu quero trabalhar com você nesse momento um texto do livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17. Se você tiver uma Bíblia e puder apanhá-la, vai ser interessante poder acompanhar os textos e os versículos que eu vou estar trabalhando com você nesse momento. Capítulo 6 de Gálatas, verso 17, apenas um versículo para começar, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu vou repetir: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Naturalmente, o apóstolo Paulo falou isso em um tempo em que as pessoas o criticavam, em um tempo em que as pessoas o atacavam por seu ministério de inserção entre os gentios, e incomodavam o apóstolo Paulo, e Paulo diz: olha, ninguém me incomode, ninguém me moleste. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A palavra marca, tostigma, no texto grego, são indicativos de cicatrizes. Eu trago no corpo cicatrizes por causa do Evangelho de Cristo. Então, veja bem, nós sabemos que a vida ministerial, vamos dizer assim, a vida do trabalho no reino, ela deixa algumas marcas. A maioria das marcas hoje são marcas interiores, são marcas de traumas, de palavras de acusação. Não pensem vocês que a vida de um ministro do Evangelho é uma vida glamourosa. O que aparenta por aí, o que aparece por aí é só a pontinha. Nós sofremos muito no nosso dia a dia. As pessoas são muito mal educadas, as pessoas são abusadas, elas falam coisas infundadas e acham que, vamos dizer assim, tem razão em tudo aquilo que falam. Enfim, nós somos atacados por todos os lados. Então a vida, ela deixa essas marcas. Eu posso falar por mim. Eu passei por situações, por circunstâncias em que não apenas uma, nem 2, nem 3 vezes eu pensei em abandonar o ministério. Foram várias vezes. Várias vezes me passou pela cabeça de abandonar o ministério, de chamar a família, de reunir a família e falar: gente, deu, acabou, vou parar por aqui, vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não quero mais saber de ser pastor, não quero mais saber de trabalhar com gente. Trabalhar com gente é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um problema, é um problemão. Por quê? Como eu falei, algumas pessoas, elas são abusadas. E no caso de Paulo foi
foi deveras afrontado, castigado, surrado, batido, caluniado, difamado. Se você tiver uma Bíblia, só quero passar rapidamente aqui, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23, ele fala assim, 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, se você quiser acompanhar. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, porque a lei dizia que não podia passar de 40. Então eles davam 39 chibatadas para ter certeza que não haviam excedido aquilo que a lei permitia. Então 5 vezes ele levou quarentenas de açoites. 3 vezes, diz no verso 25, ele foi fustigado com vara, ou seja, ele foi espancado com varas. Uma vez ele foi apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios ou os da própria pátria, em perigos entre os gentios, entre os pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há aquilo que pesa diariamente em mim, que é a preocupação com todas as igrejas. Relatório da vida de Paulo. Você acha que a vida de pregador, de missionário itinerante é uma vida glamourosa? Tem ataques, tem afrontas, tem vergonha, tem dores, é o que ele passou para poder pregar o evangelho. Então, eu entendo quando Paulo fala assim, a vida deixa marcas. Imagina você encontrar o teu algoz depois de levar 40 chibatadas, de você ser apedrejado. Imagina você encontrar aqueles que te maltrataram, aqueles que te feriram, aqueles que te cuspiram. Enfim, Paulo passou por tantas coisas e ele fala assim, ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Como é que essas marcas que nós carregamos, as lembranças, as memórias, e eu posso falar isso por mim, como é que a gente se vê livre disso? Eu passei anos, eu entrei num processo de depressão muito grande. E algumas pessoas dizem, mas como? Como que um pastor consegue? Eu falei, não sei explicar. A gente passa por situações, por lutas, como eu disse, vontade de abandonar o ministério, de largar tudo, de fazer alguma coisa. Tem horas que eu penso assim, que vontade que me dá de pegar e de ir lá para minha casinha no sítio, me esconder lá dentro, esquecer que o mundo existe, esquecer que pessoas existem. E então eu lembro que eu fui chamado para isso, que eu fui chamado para pregar o evangelho, que eu fui chamado para ser pastor, que eu fui chamado para me relacionar com pessoas, mas não é uma tarefa fácil. Como é que essas marcas, elas podem ser tiradas? No meu caso, algumas pessoas foram fundamentais, e a primeira delas é minha esposa amada. Ela foi deveras, ela foi fundamental, ela foi a base, vamos dizer assim, para que eu me sentisse animado, fortalecido, encorajado e quisesse continuar. Segundo, os filhos. São pessoas que a gente pensa, a gente reflete, alguma outra pessoa que são amigos, né? Sempre se diz que pastor não tem amigo e pastor tem membros. Eu não quero mencionar nomes aqui, mas eu tenho algumas pessoas que quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, quando eu estou aflito, eu sei onde cair, eu sei onde sentar, eu sei onde parar. Então é necessário ter isso. Pessoas com quem a gente possa abrir o coração, ter um mentor. Isto é fundamental, ter um mentor, ter um cuidador. Nós temos o lema na nossa igreja, amor e cuidado. Os grupos que nós pastoreamos são grupos de amor e cuidado, onde nós amamos, onde nós cuidamos. E dentro da casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages, nós temos um princípio, nós exercitamos isso fielmente. Nenhuma pessoa que entra para a igreja como membro, não digo participante, mas como membro da casa, ele recebe, por indicação ou por escolha, um discipulador, alguém que vai cuidar dele. Então é bom ser cuidado, é bom demais ser cuidado, é bom saber
que quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, você tem com quem abrir o coração, você tem com quem, enfim, se abrir, conversar, receber um conselho, uma orientação, uma direção, sempre baseado na palavra de Deus. Então, como é que essas marcas, elas podem ser tiradas da nossa vida? O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o Espírito Santo do Senhor tem poder. Então, quando nós permitimos que o Senhor Jesus, ele adentre ao nosso coração, e ele ocupe o lugar central, a cadeira principal, o governo da nossa vida, então nós entramos num processo de cura e entramos num processo de restauração. Veja bem o que eu estou dizendo, é um processo de cura. Eu não estou dizendo que a cura acontece assim, em alguns casos sim, mas geralmente é um processo. Geralmente é um tempo onde nós somos tratados, onde nós somos ministrados. E isso vale individualmente, isso vale para casais, isso vale para famílias. Então é pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus que quebra, que anula toda e qualquer maldição, que refaz todas as coisas. É pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, sobre nós e entre nós. Então nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe profundamente as nossas vidas. As pessoas entram machucadas, entram feridas para a casa do Pai, sim. Muitas vêm com um histórico de dor, de traumas, de heranças, de palavras malditas, de brigas intermináveis. E aí de repente elas chegam, passam pelo batismo, passam pelo processo de discipulado, vão sendo trabalhadas e elas percebem o quanto elas mudaram. Depois de um tempo elas olham para trás e falam: nossa, o que foi a minha vida, o que era a minha vida e quem eu me tornei hoje. E isso é só o começo, é o que nós dizemos, é só o começo. Nós temos algumas pessoas na palavra, e se tiver tempo eu vou estar trabalhando isso com vocês. Por exemplo, a Bíblia fala de uma prostituta chamada Maria Madalena. E essa prostituta chamada Maria Madalena, outra, Raabe, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 6, no verso 25, e Maria Madalena sendo mencionada em Hebreus, capítulo 11, no verso 31, vamos dizer assim, na verdade Raabe foi mencionada ali, mas Madalena está no histórico de Jesus, vamos dizer assim. Ela foi discípula de Cristo, ela foi alguém que caminhou com Jesus, foi restaurada, tinha 7 demônios na vida dela e ela foi liberta pelo sangue, pelo poder de Jesus. Ela foi testemunha da ressurreição de Cristo, a primeira a testemunhar. Então nós vemos assim, pessoas que tiveram um passado de dor, pessoas que tiveram, vamos dizer assim, um envolvimento dentro da prostituição, como Raabe, como Maria Madalena, que a Bíblia menciona, e que de repente passaram a fazer parte da história da restauração, que passaram a ter um futuro glorioso, um futuro promissor. O Senhor não tratou Maria Madalena com desdém por causa do seu passado, por causa do seu histórico, muito pelo contrário, o Senhor Jesus a acolheu, ela andou entre aqueles que andavam com o Senhor. Então é isso que eu acho fascinante na Bíblia, gente. Eu acho isso muito bacana, de não rejeitar as pessoas pela sua dor, de não rejeitar as pessoas pelo seu passado, pelo seu histórico, mas de permitir que elas tenham uma oportunidade de recomeço, de recomeçar do ponto exato onde falharam, onde erraram, onde desonraram o Senhor, e de repente a sua vida vai mudando, né? E a glória do Pai, a glória do Senhor aparece e transparece na sua vida. A Bíblia menciona em Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, um homem cheio de complexos, cheio de problemas. Ele era baixinho, diz a palavra, e ele queria ver Jesus e não podia por causa da sua baixa estatura. Então a Bíblia conta que ele tomou uma ideia, uma iniciativa, subiu em uma árvore. Jesus haveria de passar por ali, e quando Jesus então vem passando naquele lugar, vê Zaqueu naquela árvore e fala: desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Aquele homem desceu a toda pressa, recebeu Jesus com alegria. Então a Bíblia conta que eles entraram para dentro da casa de Zaqueu, e eu já compartilhei isso aqui nesse programa. Quando eu estive em Israel, eu tive o privilégio de
adentrar a casa onde supostamente Zaqueu teria vivido, teria morado. E naquele lugar, em algum lugar, e ali eu fiquei imaginando a cena, em algum lugar eles devem ter se sentado e Zaqueu deve ter falado sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre suas escolhas, sobre o roubo, sobre o desvio do dinheiro público, enfim. Fato é que esse homem, no meio da conversa, ele sai para fora e ele apregoa, ele fala, ele anuncia, dizendo que se ele foi desonesto, que ele roubou, que ele defraudou alguém, que ele restituiria 4 vezes mais, ou seja, ele estaria disposto a devolver o produto da fraude, ele estaria disposto a devolver o produto do roubo. Por quê? Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o passado muda, o presente muda, o futuro muda, as ações mudam, as atitudes mudam. Tem gente que quer vir para Cristo, mas não quer mudar, não quer abandonar velhas práticas, práticas erradas. E a Bíblia fala desse homem que provavelmente tinha muitas marcas, muitos traumas, por ser pequeno, por ser baixinho, por ser desprezado, que nós trabalhamos aqui as áreas dos complexos. Meu Deus, quanta gente complexada que eu trabalho na igreja, gente que vem com seus complexos, com a sua história, porque isso, porque aquilo, e de repente você vê a glória do Pai, a glória de Deus, trabalhando aquela vida, dando esperança, mudando completamente as atitudes, as ações, levando a tomar atitudes como o Zaqueu tomou. Se você pegar o exemplo de Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, quando o profeta chega até a casa dele e conta uma história de um homem que tinha várias ovelhas, mas chegou uma visita, ele vai lá e pega a ovelha do vizinho e mata para fazer a refeição para aquela pessoa. Davi disse, mas esse homem tem que morrer. E então o profeta fala para ele, não, você é a pessoa, você fez isso. Você pegou a única ovelha que Urias tinha e você tomou ela para si. E então ele fala, pequei, Senhor. Ou seja, ele confessa o seu pecado de adultério. E algumas pessoas me fazem essa pergunta seguidamente, mas existe perdão para esse tipo de pecado, de adultério, de assassinato, de roubo, de falcatrua, de lesão, enfim, existe perdão para isso? Pois é, gente. Por incrível que pareça, o perdão de Deus é total e restrito e absoluto. Não existe condicional. Se a pessoa se arrepende, Deus perdoa o pecado. Existem as consequências, que Davi não teve como mudar, mas as consequências, elas permanecem. Mas diante de Deus, esse pecado ele é perdoado e purificado. E eu acho bom você entender isso, parar de sofrer um pouquinho, pegar o seu pecado, o seu problema do passado e você levar perante a presença do Senhor. Dias atrás eu trabalhei a vida de uma senhora que há muitos anos, há mais de 30 anos, ela cometeu um grave pecado. E ela veio carregando isso durante 30 anos na vida dela. E eu disse, você sabia que o Senhor Jesus já levou esse pecado na cruz do Calvário? Ela disse, não pode, isso não pode. E eu falei, sim, o Senhor Jesus já carregou esse pecado. Ele já levou esse pecado, ele já perdoou esse pecado. O que você precisa fazer, minha querida, é perdoar a si mesma e confessar esse pecado diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os homens são implacáveis. Os homens julgam, determinam, rotulam e falam, não, eu com essa pessoa não quero mais ligação, com essa pessoa não quero mais andar. Então sabe o que acontece? A igreja abraça essas pessoas. A igreja, ela acolhe essas pessoas. A casa do Pai, a igreja do Nazareno aqui em Lages, tem essa característica de acolhimento. Nós acolhemos as pessoas surradas, nós acolhemos as pessoas que vêm machucadas, que vêm com traumas, com emoções bagunçadas. E nós estamos ali para mostrar a face de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso, de um Deus que perdoa. Claro que não vai entender que a coisa é leviana dessa maneira, ou seja, que o perdão é rifado, que ele é tratado como uma coisa de somenos. Não, nós levamos a pessoa a um relacionamento profundo com o Senhor, a um tempo de restauração, um tempo de realmente entender o que houve, mas projetar o futuro. Se você pegar, e assim eu encerro, o exemplo do apóstolo Pedro, né, que traiu
Jesus negando Jesus. Não sei se dá para a gente fazer uma diferenciação entre a traição de adultério com uma traição de amizade, de uma traição de uma causa. Enfim, Pedro, ele traiu Jesus, negando o seu envolvimento com ele, negando que o conhecia. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do verso 15, exatamente do 15 ao 19, o Senhor Jesus o toma para uma conversa em particular, e o Senhor Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Na verdade, ele falava que gostava dele. Eu já trabalhei isso aqui com vocês. E Jesus vai trabalhando 3 vezes, perguntando para ele: Pedro, tu tem algum tipo de amor por mim? E mesmo Pedro não conseguindo expressar aquele amor ágape, aquele amor de Deus, mas um amor filéu, um amor que é mais um gostar, ainda assim o Senhor Jesus não desistiu dele. E o Senhor Jesus lhe conferiu ministério, lhe conferiu dignidade, manteve ele como seu apóstolo, como seu discípulo. E é assim que Deus trata. É assim que Jesus trata. Jesus não rejeita ninguém. Eu entendo quando Paulo fala isso. Eu trago as marcas. Nós trazemos as marcas. Na verdade, nós somos o somatório das nossas experiências. Eu olho para o meu passado, quantas dores, quantos traumas, quantas traições, quantos pecados, quantos problemas, quantos infortúnios, quanta dor. Mas eu entendo também que o Senhor Jesus, ele está aqui e está aí com você neste momento para restaurar a sua vida, como restaurou a minha, como restaurou a de tantos. Ele pode restaurar a sua vida, pode fazer novas todas as coisas, pode lhe conferir dignidade. Eu quero dizer uma coisa para você e eu quero que você guarde isso. O seu futuro está intacto, tá? O seu futuro está intacto. A sua história, a sua nova história, a sua verdadeira história ainda não foi escrita. Então deixa Jesus cuidar daquilo que está atormentando o seu coração, que está lhe preocupando. Deixa Jesus escrever essa nova história, esse novo tempo na sua vida. Você pode recomeçar. Você pode iniciar exatamente do ponto onde você caiu, onde você teve um problema. Se você precisar da minha ajuda, nós da Casa do Pai estaremos ali, a minha equipe pastoral, pronta para ajudar você a recomeçar, a caminhar. E eu quero dizer, sem acusação. Nós não acusamos ninguém, nós não apontamos o dedo. Nós simplesmente abraçamos e nós caminhamos juntos. Nós vamos caminhar juntos sem acusação. Guarde isso, sem acusação. Basta o acusador das nossas vidas, basta o acusador das nossas almas. Nós, como cristãos, como filhos do Deus Altíssimo, nós não temos autoridade, nem podemos, sob pena de negar o nosso Deus, negar a essência daquilo que Jesus veio fazer, nós não podemos acusar qualquer pessoa. Guarde isso no seu coração, enquanto eu convido você para nós orarmos. Paizinho querido, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor me alcançou. No período mais conturbado, mais difícil da minha vida, o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, o Senhor me alcançou, me perdoou, me purificou, me deu dignidade. E eu quero, em nome do Senhor, agradecer porque essa história que o Senhor fez comigo, o Senhor fez na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, Pai, pelo novo. Muito obrigado pela possibilidade de recomeçar. Muito obrigado por podermos viver uma vida sem mágoa, sem traumas, sem raiva, sem ódio, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto. Ele carregava sobre si marcas dolorosas, doloridas, lembranças, memórias, mas não se deixou afetar e nem deixou afetar o seu futuro por tudo aquilo que passou. Muito obrigado pelo novo, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pela misericórdia, muito obrigado pela restauração. Eu oro com alegria e sempre faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, espero que a sua vida tenha sido abençoada, que Deus abençoe e continue abençoando sua casa e a sua família. Valeu? Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu filho Jesus, que naquela